Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor. Eu sou a Tianinha e estou mais uma vez para nós juntos falarmos da lição dos primários. Dessa vez é a terceira lição, com um tema muito maravilhoso que é uma criança profeta, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 3. A palavra do mestre, nunca deixe de ler, professor, que essa palavra é para nós. Leia sempre essa palavra do mestre. Deus nos ama e fala conosco. Nunca nos deixa tomar uma decisão errada, se estivermos atentos à sua voz. Você, professor, terá a oportunidade de ensinar as crianças que Deus fala com cada um de nós, adultos e crianças, sempre nos mostrando o melhor caminho. Glória a Deus. Enquanto professores evangelistas de crianças, nós precisamos estar sempre buscando a sabedoria do alto, revestidos de toda a armadura de Deus, para essa missão gloriosa. Se você ainda não tem o hábito, pode começar ainda hoje, sim, a estabelecer um tempo devocional. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Como sacerdote ali, ensine as crianças a prestar atenção à voz de Deus. E desde bem pequenininho, dizerem sim ao seu chamado. Pois é um chamado muito lindo na vida das crianças. E eu quero falar para vocês sobre Honduras. O ponto turístico é o templo de Tegucigalpa. Presta bem atenção como é lindo. Que foi o primeiro templo construído no país de Honduras. O sexto construído na região da América Central. Feito de granito cinza de montanha da China. Olha só. Ele foi feito de granito cinza de montanha da China. O objetivo, que o aluno saiba que Deus fala e dá missão especial também para as crianças. E o ponto central, crianças podem ouvir a voz de Deus e dele receber missões especiais. Assim como Samuel, ainda pequenininho, Deus já falava com ele. E vocês sabem, professor, da história, como é que se começa, não é isso? Mas eu quero falar para vocês o nosso ponto turístico, sim, que está aqui na nossa lição, ó. O pináculo central, o único anexo com uma estátua do anjo Moroni. Olha só, aqui, ó, em cima. Quase não dá nem para ver, mas, ó. Nós iremos deixar abaixo da descrição do vídeo para vocês, tá certo? Aí vocês pegam lá, imprimem e mostram aos alunos de vocês. Dados gerais de Honduras. Nome oficial, República de Honduras. Capital, Tegucigalpa. População, aproximadamente 10 milhões de habitantes. Idioma oficial, espanhol. Moeda, lempira. Governo, República Presidencialista. Presidente, Xiomara Castro, desde janeiro de 2022. Setores principais da economia: agricultura, café, bananas, palma, serviço, turismo. Desafios econômicos: alta taxa de pobreza, desigualdade social, crime organizado e corrupção. Localização: América Central. Religiões: 47% da população se identifica como católicos e 36% como evangélicos protestantes e 17% consideram-se de outras religiões. O tipo de perseguição aos cristãos em Honduras é corrupção e crime organizado, em áreas dominadas por gangues criminosas.
Cristãos que se opõem a atividades criminosas provavelmente enfrentarão assédio, seja por extorsão, agressão ou ameaça de morte e até a morte. Vamos orar por Honduras. Honduras é um lugar que precisa das nossas orações. A nossa Bíblia, que nós vamos manusear hoje, é no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo do 1 ao 3, que diz dessa forma. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Taur, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Como vocês sabem, a lição ela vai chamar a história contada sobre a vida de Samuel, quando ainda bem pequeno, Ana, mãe de Samuel, não podia ter filha ali, fez um voto ao Senhor, até que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Ela disse, não, a tua serva, ela não está embriagada. Então ela fez no secreto, orando a Deus, e quando ela teve o menino, foi apresentar o sacerdote, disse, por esse menino orava eu, apresentando aquela criança, né, e deixando ela ali para fazer a obra do Senhor. E aí vocês sabem que certo dia Samuel, ele ouviu uma voz chamando Samuel, Samuel. Então ele achou que era o sacerdote ali. E levantando-se, foi falar com Eli, como vocês sabem, professor, e vai falar para os alunos de vocês essa história. Eu quero só passar algumas coisas da história, mas eu quero trazer para vocês mesmo a dinâmica para vocês fazerem com os alunos de vocês. E aquela criança ali foi até o sacerdote, dizendo que o senhor está me chamando, né? E ele disse, não chamei, vai deitar. Até que Eli percebeu que era Deus querendo falar com Samuel. E ali Deus estava botando Samuel para uma responsabilidade muito grande, até porque Deus estava triste com o que estava acontecendo por causa dos filhos de Eli. E Deus teve que falar para Samuel quando ele disse, deita lá. E quando falar, diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali Deus revelou o que ia fazer, né? Muito duro para ter que falar para Samuel o que ia acontecer. Mas Deus já tinha escolhido. Então, mostre para a criança que a criança já tem o chamado de Deus. Deus já escolheu a criança para um propósito. Mas muitas vezes o inimigo quer tirar a criança daquele propósito. Mas a criança que tem a chamada faz a diferença. Já faz a diferença. Então, você vai falar para as suas crianças. E também aqui na lição, na memória em ação, que é o versículo também fala sobre uma dinâmica que é muito boa de fazer, que é o telefone sem fio. A memoriação da nossa lição está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e o 5, que diz: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Glória a Deus, que coisa linda! Vamos mostrar para as nossas crianças que elas são o profeta dessa nação, dessa geração, que elas estão prontas para fazer a obra de Deus. Não esqueçam que na nossa lição também tem uma dinâmica que é do telefone sem fio. Eu coloquei um nomezinho nessa dinâmica para poder fazer com as crianças. Como eu coloquei esse nomezinho na dinâmica? Eu coloquei assim, ó. Você vai, como aqui está ensinando, né? Ó. Você vai ensinar as crianças o que você quiser colocar, porém eu vou colocar assim, Deus te escolheu para fazer o telefone sem fio. Vou falar no ouvido de uma criança e a criança vai passar até chegar a mim para ver se foi verdade o que eu falei. É o telefone sem fio. Deus te escolheu. Mas você fale, professor, não fale tão alto não, fale baixinho para que ele entenda. O quê? Para chegar aqui é um telefone sem fio, então vai andar e quando chegar a gente vai dizer se é o que você falou ou não. Aí você escolhe o que você quer dizer, a palavra que você queira dizer. Aqui está ensinando, né? Telefone sem fio.
e fala, você vai contar toda a lição, você vai falar para as crianças sobre a vida de Samuel, a chamada de Samuel, porque nós estamos estudando crianças da Bíblia, a chamada de Samuel, mas eu quero ir para a dinâmica, para vocês fazerem a dinâmica com as crianças de vocês, tá certo? Você vai pegar seus alunos e um aluno você vai vedar os olhos dele e vai pegar as crianças, umas 3 crianças, né? Porque as crianças gostam de participar. Para falar alguma coisa, você vai dizer no ouvido da criança, para a criança dizer para aquela criança que está com os olhos vedados, para ver se ele entende quem é a criança que está falando. Quando ele disser, João, aí você diz bem assim, é a voz de Deus. Quando a criança entende e tem intimidade com Deus, ele já conhece a voz do Senhor. Por que Samuel não entendeu logo? Porque Samuel ainda não tinha tido a intimidade com Deus. Porém, Samuel, ele orava, o sacerdote ali, ele estava ali servindo no templo do Senhor para ajudar o sacerdote ali, porém ele precisava ter um encontro com Deus. E chegou o tempo de Samuel. Aí você vai mostrar para a criança que quando a criança ouvir a voz daquele coleguinha, é mesmo que está dizendo assim, mesmo assim é você tendo intimidade com Deus. Quando você passa a viver uma vida de oração, quando você passa a buscar o Senhor, Ele vai falar com você e você já vai entender que é a voz de Deus. Mas vai ter criança que não vai entender de jeito nenhum que é o outro coleguinha que está chamando o nome do colega. E vai ficar tentando puxar pela mente quem será essa criança. E vocês vão ficar dando força para que ele entenda até ele descobrir que é o coleguinha dele, Pedro, tá certo? Mas nenhuma criança pode sair sem que entenda que é a voz do seu coleguinha. Essa é a primeira dinâmica. Essa dinâmica que eu falei agora, quem passou para mim foi o tio Beto. Dinâmica muito boa para você fazer vedando os olhos do seu aluno, para ele ouvir a voz e a intimidade, e mostrar a intimidade da criança com Deus. E que não é difícil da criança ter intimidade com Deus, que é bênção do céu. Essa outra dinâmica que eu vou mostrar para vocês, se eu não me engano, foi até a Tânia que passou. Então, eu vou passar para vocês. Vocês vão pegar. Eu vou sugerir os 3 objetos. Ela pegou outros objetos, mas eu vou sugerir também esse objeto. Mas vocês também podem ficar à vontade, professor, para vocês fazerem como quiser. Se quiser uma caixa, o que vocês quiserem. Eu vou escolher a caneta, eu vou escolher moedas e vou escolher a colher. Você vai pegar a colher, vai derrubar na mesa, jogar na mesa. Com as crianças tudo virada de costa para você. Que barulho é esse? Aí tem criança que vai falar. Aí você, muito bem, muito bem. Acertaram. Aí as crianças que acertou, você já vai tirar. E você vai perguntar de novo. Que barulho é esse? Você vai sacudir a caneta. Muitos vão saber que é a caneta, outros não vão saber que é a caneta. E depois você sacode o dinheiro. Esse dinheiro é mais fácil de entender que é o dinheiro por causa da moeda que ela vai rodando, rodando até ela cair. Aí você fala, bem assim somos nós. Nós devemos estar atentos à voz de Deus. Quando Ele falar, nós estamos, eis-me aqui, Senhor. Estamos prontos para ouvir. Estou aqui ao teu dispor, né? Por quê? Porque temos que ter um ouvido sensíveis à voz de Deus. Quando a gente somos sensíveis à voz de Deus, nós andamos em obediência. E quando o Senhor fala, nós estamos prontos para lhe atender e para fazer a sua vontade. Então, professor, essa é uma aula maravilhosa, é uma aula muito proveitosa, porque você vai falar de uma criança que ouviu a voz de Deus, que é Samuel, né? Creio que você vai falar de experiências, como a criança deve prestar atenção e ser sensível à voz de Deus. Mas a minha preocupação era para passar essa dinâmica para vocês, porque eu sei que a lição da vida de Samuel, vocês sabem, né? E eu quero agradecer a Deus por esse momento especial de estar aqui com vocês. Até a próxima lição. Tchau!